verbas para comunicação. Como, do ponto de vista do cliente, ele toma a decisão de quanto ele vai investir e como você compõe as tuas formas de remuneração na tua agência. Então a verba do cliente é essa aqui, ó, que a gente viu lá na nossa planilha, que a gente trabalhou até o momento. Como é que ele decide essa verba? Da onde vem o raciocínio para ele decidir essa verba? E também a aula de hoje vai falar sobre estas entradas aqui, ó. Como é que a gente faz para compor o nosso portfólio de entradas? Ou seja, a gente vai fazer cobranças por FII, a gente vai fazer por comissão de mídia, a gente vai fazer por comissão de gráficas ou produtores, a gente vai cobrar por projetos pontuais e a gente pode fazer outros tipos de cobrança também. A gente vai falar sobre isso nessa aula de hoje, tá? A gente pode cobrar por resultados, fazer uma participação de risco, em risco, por exemplo. Isso é pouco comum. E o mais legal, algumas empresas não têm mais, algumas empresas de comunicação não têm mais feito esse tipo de cobrança aqui, tá? Porque normalmente isso incomoda um pouco os clientes. Mas eu, particularmente, continuo acreditando, isso é legal, do ponto de vista de lei mesmo, isso é legal, tá? A gente vai falar aqui, ó, a lei é a 4.680 de 1965 e o decreto 5.7.690 de 1966. Essas duas leis, elas nos trazem a regulamentação da profissão da publicidade no Brasil, né, lá em 1965 e 66, e tudo isso que a gente vai falar hoje é regulado por lei. A primeira parte, então, é como o teu cliente decide a verba. Esse nosso diálogo vai servir para duas coisas. Para você, primeiro, ajudar o teu cliente a compor a verba de comunicação anual e também entender por que ele está te oferecendo aquele orçamento. Como assim? Digamos que tu pega um cliente novo agora, conseguiste uma conta nova e essa conta chega para ti e diz o seguinte: nós temos aí 200 mil reais para investir no ano. E você se pergunta, mas de onde é que veio esse dinheiro? Por que ele decidiu 200 mil reais? Como é que ele sabe que é 200 mil reais? E você mesma deve estar se perguntando, de onde é que vem esses 200 mil? Né? Qual é o raciocínio que está por trás disso? Bom, esse é o objetivo da aula, entendermos qual é o raciocínio que está por trás disso. E o primeiro objetivo da aula, exemplificando, é você pega esse cliente e ele chega para você e diz assim: eu não faço ideia de quanto investir, eu não sei como a gente vai definir. Mas aí você, como perita e perito em comunicação, tem que saber como definir a verba. Então, esta aula é para isso, para a gente entender como fazer. Veja que não é teórica, ela é prática. Eu só estou descrevendo a prática, entendeu? Cuidado com as separações muito, né, rígidas entre teoria e prática. São todas essas aqui que a gente está vendo na tela. Disponibilidade de recursos, paridade com a concorrência, prática comercial anterior, porcentagem de vendas, valor fixo por unidade e por aí vai. A gente vai ver cada uma delas, tá? Disponibilidade de recursos. Você tem quanto para gastar? Sim, simples assim. Agora, veja lá. Você tem um cliente que é uma empresa pequena de bijuterias e semijoias, que está localizada no Centro Comercial Camobi. O Centro Comercial Camobi é um local que você paga em torno de R$1.000 de aluguel, em torno de R$1.000 de aluguel, R$300 de condomínio, para ter uma loja ali de 30 metros quadrados. Uma loja pequena. Tá? O que eu estou te dizendo aqui, gente? Eu já te falei isso na aula passada, ou algumas aulas atrás. Eu estou te dizendo, tu quer trabalhar com o teu cliente, a primeira coisa que tu tem que fazer é levanta a bunda da cadeira e vai até lá. Passa 1 hora dentro da loja da pessoa. Eu cito muito o comércio, cito muito o varejo, porque quando a gente está estudando publicidade parece que a gente vai trabalhar só com Coca-Cola, com Nike, com grandes projetos. Não, tu não vai trabalhar só com esses projetos. Quisera eu que você conseguisse, tá legal, vou torcer muito pra você ir. Mas assim, 90% das empresas no mundo não são estas.
No Brasil, 70% das empresas são micro e pequenas. Em Santa Maria também. Então, e a maioria é comércio. Santa Maria é a quarta cidade mais forte em comércio varejista no Rio Grande do Sul. Mas onde eu quero chegar? Vai no teu cliente. Fica 1 hora lá. E aí você vê uma loja pequena de 30 metros quadrados num local que cobra um aluguel que é baixo, tem uma pessoa trabalhando lá, entra uma pessoa cliente por vez, de vez em quando lá. Quanto é que você acha que esse cara fatura? E aí você chega para vender o cara e diz assim, ai, mas por que tu não quer investir em comunicação? Cristo, porque ele não tem dinheiro. O que é de ter dinheiro? Disponibilidade de recursos. Como é que você calcula isso? Perguntando quanto você tem para gastar. Parece simplório e é mesmo. Empresas micro e pequenas empresas que têm uma baixa lucratividade ou uma porcentagem de lucro que até é interessante, mas o faturamento bruto é pequeno, isso a gente falou na aula passada, né? Elas têm pouco dinheiro líquido, pouca liquidez. E hoje eu não preciso nem te dizer isso porque a própria economia está te dizendo, né? Os pacotes econômicos para ajudar as micro e pequenas empresas estão acontecendo por quê? Porque elas têm pouca liquidez. O que significa ter liquidez? Significa ter dinheiro vivo na conta bancária. Isso é ter liquidez, tá? É ter dinheiro vivo na conta bancária. Da onde vem esse dinheiro? Do lucro líquido. Por que o governo, tanto no Brasil quanto em todo o resto do mundo, não está fazendo pacotes econômicos de auxílio a grandes e médias empresas? Porque em tese, em princípio, elas não precisam. Por quê? Porque elas têm liquidez. Por quê? Porque elas têm uma porcentagem de lucro líquido, que é aquele que sobra lá na última linha, tá? Depois de pagar todos os custos fixos e variáveis, sobra lá 10%, 5% ou até 1%, como a gente já falou, né? Só que 1% de 1 bilhão te dá liquidez. Você está entendendo isso? Eu sei que eu estou repetindo, mas é para fortalecer bem isso, tá? É o nosso mantra. E as micro e pequenas empresas têm ali 5, 7, 10%, mas sobre um faturamento no ano de 360 mil, de 1 milhão. E aí tu já entendeu. 10% de 1 milhão dá 100 mil. 100 mil no ano. Já é bom, mas não é grande coisa, tá? Só que, normalmente, não é assim que funciona. Uma empresa que fatura 1 milhão no ano, conseguir reter esses 100 mil reais no ano é bem difícil, tá? É bem raro acontecer. Então, resumindo, empresas de pequeno e micro porte, elas têm pouca liquidez. Com pouca liquidez, elas têm pouco dinheiro para gastar em comunicação. É por isso que elas investem pouco. Então, você vai e pergunta quanto o anunciante tem para gastar e quanto ele está disposto a gastar. Não passa, microempresas não passam aí de R$1.000 por mês. Microempresas não passam disso. Se uma empresa fatura 360 mil reais no ano, investir R$1.000 no mês, são 12 mil reais no ano, é bastante, gente. Acredito que é bastante. Mas é suficiente também, dá para fazer alguma coisa legal com isso. Tem empresas que têm mais fluidez e, portanto, têm mais recursos para gastar. Isso vai da conversa que você vai ter com o teu cliente, mas também da tua análise inteligente de ir na loja, de ir no ponto de venda, de olhar para aquilo, olhar para aquela dinâmica e fazer as contas. Faz a conta de quanto tem no carrinho, de quanto tem na sacola, quanto é o preço médio, qual é o ticket médio, quanto uma pessoa gasta em média dentro daquela loja, calcula quantas pessoas entraram em 1 hora, aí você estende essa projeção para um dia inteiro, esse um dia para a semana por mês, e aí você consegue calcular o faturamento que aquela empresa tem. Tirando todos os custos que são mais ou menos normais, você consegue calcular até a margem de lucro aproximada, estimada daquelas empresas. De qualquer empresa você consegue fazer isso, desde que você tenha acesso a alguns dados. Mas pelo menos o ticket médio ninguém vai te negar a dizer. Se é uma empresa que tem um financiamento que está abrindo agora, tipo, ela não tem dinheiro, ela pode buscar um financiamento para custear a comunicação. Isso também pode acontecer.
Por exemplo, eu quero fazer um projeto para fazer o meu negócio alavancar, né? Ou seja, eu não tenho dinheiro em caixa, mas eu preciso de comunicação para fazer o projeto alavancar. Então já abri a minha empresa, seja lá um comércio qualquer, e eu já previ dentro daquela abertura também uma verba para a comunicação. E essa verba foi buscada por meio de recursos bancários, ou seja, financiamentos. É também possível falar sobre paridade com a concorrência. Por exemplo, eu falar sobre a Cirila. Não sei se tem gente que não é de Santa Maria aí, né? Mas tem uma fábrica que está abrindo novamente aqui em Santa Maria chamada Cirila. É uma fábrica de refrigerantes, um refrigerante que é considerado tubaína, né? Hoje é um conceito defasado hoje já, mas é um refrigerante. E foi muito tradicional na região e acabou terminando. Bom, mas eles vão abrir, a fábrica já era para estar operando, agora com esse negócio do coronavírus não está, mas em breve vai estar. Onde é que eu quero chegar? Ela vai entrar num mercado extremamente competitivo, chamado mercado dos refrigerantes. E aí a gente tem Coca-Cola, Pepsi, entre outras grandes marcas. E até Dolly. E aí a gente vai pensar como eles vão definir a verba deles? Com base na concorrência? Ou seja, eles vão tentar equiparar o que a concorrência gasta? Não dá. Porque a Coca-Cola é imbatível no volume financeiro que investe em comunicação. Então ela não vai usar esse método. Eu estou te explicando o que é o método por meio de como não fazer, tá? Não sei se tu entendeu isso. Mas a paridade da concorrência seria você pegar a Cirila e comparar com a Dolly. Aí sim. Aí ela vai ver quanto é que a Dolly está investindo para se transformar num refrigerante de terceira linha, né? Considerando Coca, Pepsi e Dolly. Como é que ela vai, quanto ela vai investir? Bom, talvez a gente consiga chegar no que ela investe para tentar competir com ela. Você lembra que teve uma época que a Pepsi disse pode ser? Por que ela usou essa estratégia do pode ser? Porque ela entendeu que ela não conseguia se tornar Coca-Cola. E aí ela precisou se posicionar como segundo lugar. Dentro do posicionamento dela, ela olhou, ela estabeleceu a mídia dela com base na concorrência. Esse foi o método utilizado pela Pepsi para dizer pode ser Pepsi. Ou seja, as pessoas chegavam no restaurante, os filmes publicitários diziam isso, né? Chegavam no restaurante, pediam, vê uma Coca, e aí o garçom dizia, não temos apenas Pepsi. E o cliente respondia, pode ser. E esse foi um posicionamento, durou aí uns 2-3 anos, no pode ser. Ou seja, somos o segundo lugar, aceitamos isso e está tudo bem. E a gente é uma boa opção também. Ou seja, muitas pessoas aceitam Pepsi e você também pode aceitar. Essa foi a ideia deles. E no meu entendimento foi muito inteligente, porque eles passaram muitos anos tentando ser Coca-Cola, eles não conseguem, a princípio desistiram de tentar ser, e aí eles olharam e disseram, cara, esses caras investem muito em mídia, a gente não consegue mais. Então vamos investir um pouco menos. A gente não atinge a paridade, mas a gente atinge um nível ótimo de investimento e ainda se posiciona como segundo lugar. Em outras palavras, olha aqui, a verba de comunicação é balizada se observando o investimento realizado pelo concorrente no setor. Se você for investir em Google Ads, em AdWords, no Google, o próprio Google te dá isso. Eu coloquei lá R$100 no mês, esse mês, para falar sobre ovos de Páscoa saudáveis, apenas para Santa Maria. E aí o Google AdWords, o sistema do AdWords vai te dizer, olha, os teus concorrentes normalmente investem R$150. Você deseja aumentar o seu investimento? É basicamente isso que esse método te traz. É você tentar igualar o que o seu concorrente coloca em mídia. Nem todo mundo consegue paridade com a concorrência. Por isso que eu usei o exemplo entre Coca e Pepsi, ou Cirila e Coca, Cirila e Pepsi. Porque se você não tem poder econômico para competir com o primeiro lugar, não compita com o primeiro lugar.
Se você não tem poder econômico para competir pelo segundo lugar, não compita pelo segundo lugar. Se você tem poder econômico para competir para apenas ser o 10º lugar, seja um excelente 10º lugar. E aí olhe para a verba que a sua concorrente está colocando, mas monte um investimento em comunicação que seja coerente com o teu tamanho. Então é isso. Eu acho que ficou clara a paridade com a concorrência, o critério que você utiliza é o seu tamanho, o seu poder econômico, né? Eu posso sim definir a minha verba em comunicação, por exemplo, uma empresa de alimentação saudável A e a empresa de alimentação saudável B, as duas têm o mesmo porte e as duas competem no mesmo local. Seria um método interessante. Eu quero concorrer com essa empresa de fato, então eu vou brigar com ela, eu vou botar pelo menos o mesmo valor que ela está colocando. Posso botar mais. A prática comercial anterior é mais simples de explicar. É quanto você gastou no ano passado e quanto resultado isso gerou. E aí, pronto. Vamos investir a mesma coisa ou não, né? Projetos anteriores, feitos em anos anteriores. E isso aqui é o mais importante da tela que eu estou te mostrando. Resultados que você conseguiu gerar com aquela verba. Em outras palavras, eu investi os R$200 mil no ano passado e deu bom resultado, preciso aumentar? Essa é a ideia. Não preciso aumentar, só preciso manter. Então vou manter. Ano passado deu bom resultado, atingimos a nossa meta, ultrapassamos a nossa meta com aqueles R$200 mil, vamos manter os R$200 mil. Esse método chama-se prática comercial anterior. Ou simplesmente olhar para o passado e ver quanto eu gastei no ano passado, deu resultado? Deu. Então eu continuo investindo. Agora, a tua inteligência como publicitária e como publicitário tem que entrar aqui. Se deu resultado, você sugere para o teu cliente manter. Se não deu resultado, você sugere duas coisas. Você pode sugerir aumentar, mas você também pode sugerir melhorar. Entendeu? Não ter dado resultado não significa que o cara investiu pouco. Pode significar que o cara investiu mal. E o cara que eu estou falando é tu, tá? Porque o teu cliente não sabe investir em comunicação, quem sabe é tu, tá? É tu que pegou aquela grana e botou no lixo. Então, se não deu resultado com aquele dinheiro, ou foi pouco mesmo, ou tu não soube gerir. Outro método é a porcentagem em vendas. Lá, te imagina, agora eu vou, para você entender esse exemplo, é melhor tu te colocar dentro da empresa. Tu é uma diretora de marketing da empresa, tá? Ou tu está trabalhando lá dentro da diretoria de marketing da empresa, beleza? E aí fica mais fácil para tu entender, te coloca dentro da empresa. E aí vocês estão lá pensando assim, cara, como é que a gente vai definir a nossa verba? Nós podemos definir também com base na porcentagem sobre o preço do produto. Eu botei um exemplo, vai ficar mais fácil para você entender. Não por acaso eu coloquei um suplemento para a imunidade hoje. Você entende por quê, né? Todos nós estamos buscando cuidar da nossa imunidade. E eu não estou falando de Big Brother, eu estou falando do coronavírus. O preço normal de um suplemento para imunidade, em tese, é R$50. Tá? Preço de venda. O consumidor lá na ponta vai pagar R$50. Eu não estou falando de custo, tá? Estou falando só o custo desse produto aqui. Para o lojista vai ser 25, para a fábrica vai ser 10, mais ou menos. Mas não nos importa isso agora. O que nos importa é o preço final da venda, o preço do consumidor, e o consumidor vai pagar na gôndola R$50. Bem, aí nós definimos lá que 1% pode ser suficiente e não vai impactar o preço de venda final de uma forma tão significativa. Ou pode impactar também, né? E aí a gente vai ter ali 50 centavos por produto. Tá? 1% de 50 dá 50 centavos. 1% de R$50 dá 50 centavos. Então, olha ali, pelo amor de Deus, não decora essa fórmula. Tá? Isso aqui é uma fórmula que eu fiz aqui para ti, mas não decora. Porque se você decorar, é sinal que você não está entendendo nada do que eu estou falando. Você não precisa decorar isso. Tá? É só você entender a lógica. É lógico. Tá? É uma lógica natural das coisas. Tá? O preço final do produto é um novo preço agora, tá?
Não é mais 50, vai ser 50 mais 1%. Dá R$50,50. Tá? É o preço normal, que é os R$50, mais a porcentagem de comunicação, que dá 1%. Tá? Dá R$50 com 50 centavos. Esse é o novo preço, o preço final. Esse preço final ajuda a gente a fazer o seguinte. O valor do que eu estou te dizendo está aqui. Tá? Esse método ajuda agora você, lá na diretoria de marketing da empresa, dizer o seguinte. Pessoal quem? O teu chefe, o diretor ou a diretora da empresa, né? Que teve a fantástica ideia de fazer um suplemento para a imunidade. Vamos lá, fabricamos o suplemento. E aí chega para ti e diz assim, bota para venda, joga para o mercado. E aí tu diz assim para ele, ou para ela. Escuta, diretora, eu tenho a impressão que ninguém conhece esse suplemento. Eu vou botar ele nos pontos de venda, vou jogar ele para todas as lojas de produtos naturais do Brasil, esse suplemento para imunidade. Maravilhoso, legal, mas ninguém conhece. E iguais a ele, eu tenho vários outros. Tu acha que investir, olha o P de praça, tá? Os 4 P's aqui, pelo amor de Deus, lembra disso. Tu acha que investir só na distribuição deste produto, praça, produto, a 50 pila, que é um preço bom, tá? Um preço razoável de venda, tá? Estou te falando por conhecimento de causa. Ou seja, eu falei dos 3 P's, tá? Tu acha que só isso vai resolver? Se ninguém conhece o produto, se ninguém sabe que ele está lá, se ninguém tem interesse por esta marca, se do lado dele tem 3 outras opções já mais conhecidas do que ela. É isso que tu vai perguntar na diretoria de marketing, na reunião estratégica para colocar esse produto no mercado. E aí tu vai dizer, nós precisamos comunicar esse produto. Ó, fechei os 4 P's, tá? Nós precisamos comunicar esse produto. E aí a tua gerência vai dizer assim, não dá, vai ficar muito caro. Nós já investimos tudo que tínhamos e agora não vai dar para fazer comunicação. E você vai dizer o seguinte para eles. E se a gente não tirasse 1 centavo do bolso? E se a gente repassasse o custo da publicidade totalmente para o consumidor? Aí brilhou o olhinho da tua gerência, porque ela está já visualizando que ela pode fechar o ciclo do marketing, fazendo os 4 P's, fazer a comunicação e na parte da comunicação ela não precisa botar um dinheiro em cima, porque quem vai botar é o próprio consumidor. Isso chama-se porcentagem de vendas. Isso é pegar esse 1% aqui e repassar para o consumidor. Então, toda a cadeia continua ganhando os R$50. Toda a cadeia, a indústria e o lojista que está revendendo aquele produto continua ganhando R$50. A indústria ganhou o dinheiro dela, o intermediário o dinheiro dela e o lojista o dinheiro dela, né? Cada um com o seu quinhão. Você está entendendo? E aí quem vai pagar isso aqui, ó, quem vai pagar esses 50 centavos é o consumidor. Então é para isso que eu estou te mostrando. Vou te fazer um parênteses aqui. Quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre mim e o meu papel na sociedade e o meu papel humano, eu comecei a me questionar se a publicidade era realmente a profissão que eu queria seguir. E muitas vezes como professor da área de publicidade, eu também me questionei, poxa, eu estou ensinando a gurizada, estou ensinando muitas pessoas a empacotarem mensagens que levam os consumidores a consumir talvez coisas que eles nem queiram. Mas eu encontrei um refúgio para o meu coração quando eu olhei para o outro lado, quando eu entendi o papel social do empreendedorismo. Que a gente falou lá na primeira ou segunda aula. Por que o empreendedorismo é bom? Gera emprego, gera renda, gera menos dependência, gera, portanto, independência, gera satisfação pessoal, gera satisfação profissional, gera felicidade, gera um monte de coisa. E eu encontrei essa paz no meu coração quando eu comecei a olhar para esse lado do microempresário, da microempresária. É muito mais do que publicidade. É geração de independência financeira para as pessoas.
para microempresas. E aí, quando eu proponho para essa microempresa que ela coloque, no caso aqui não é só 50 centavos, tá? É um valor fixo por unidade, passei a lâmina, tá? Não é porcentagem, é a mesma coisa, tá? O exemplo aqui é a mesma coisa, tá? Só que para um mix menor de produtos. Mix menor, pequeno mix de produtos, tá? Ela tem 3, 4 ovos de Páscoa, um mix de produto pequeno, 3, 4 ovos de Páscoa, 5 vai. Então não precisa botar porcentagem, vamos botar 1% sobre um ovo de Páscoa que custa R$60. Então não precisa fazer isso, bota R$10 em cima de cada ovo. Daí em vez de vender a 60, vende a 70. O preço do ovo passou a ser 70, ela botou R$10 a mais por ovo para que ela pudesse custear a comunicação dela. Esse é o valor fixo por unidade. Tá? E ela não tirou um centavo do bolso, porque ela já tinha lá garantido o que ela queria ganhar com cada ovo. Eu pedi mais R$10 por ovo. Não ficou um preço acima da concorrência, aliás, ficou abaixo de muitas concorrentes, tá? E ela conseguiu vender muito mais ovos do que ela teria vendido, perdão, se não tivesse investido esses R$10 por ovo, R$10 por unidade. Espero que isso está fazendo sentido para vocês. Qual é a diferença entre a lâmina de valor fixo e a lâmina de porcentagem de vendas? Qual é a diferença entre cada uma delas? A diferença está aqui, ó, mix de produto, tá? Você pode utilizar a porcentagem de vendas sempre que você quiser, com grande mix ou com pequeno mix, não tem problema. Mas eu não vejo muito sentido usar para pequeno mix. Para grande mix é legal. É muito mais fácil você fazer para pequeno mix um valor fixo, porque também o volume de vendas pode ser menor. Então, como eu falei, 15 ovos de Páscoa, você não precisa botar uma porcentagem em cima. Bota logo o valor fixo em cima, você tem uma visão até melhor da verba que está compondo a publicidade. Vamos lá, ó, vamos vencer esse exemplo aqui. R$10 por produto vendido, se eu vender 100 produtos, eu tenho uma verba de R$1.000. 100 vezes 10, né? R$10 a cada produto vendido. Se eu vender 100 produtos, eu tenho R$1.000 de verba. E aí você tem aí esses R$10, ele está embutido no preço final do produto. Isso ajuda muito você a auxiliar o seu cliente, ou você lá no departamento de marketing da empresa, ou mesmo você dentro da comunicação, da empresa de comunicação. Esses dois métodos ajudam muito você a auxiliar o seu cliente a visualizar uma possibilidade de investir em comunicação, mesmo sem ter dinheiro para investir em comunicação. Obviamente, projetando vendas. Perceba que esse dinheiro ainda não entrou, esse dinheiro não existe, ele vai vir da venda daqueles produtos. Então é necessário que a empresa tenha caixa, ou que a empresa pegue um financiamento para financiar a venda que no momento ela é apenas projetada para realizar essa venda. Esse método que eu coloquei na tela, objetivo versus tarefa, na verdade, ele não é um método que substitui um ou outro. Este aqui, no meu entender, ele até complementa alguns outros métodos que a gente já falou. Ora, por que eu estou falando isso? Porque não pode existir comunicação sem objetivo. Tá? Então, o teu orçamento ele vai ser definido com base no objetivo. Você vai orçar os custos daquele objetivo. Veja bem, uma concessionária de automóveis tem um objetivo estratégico, tá? De aumentar o faturamento. Ela precisa aumentar o faturamento, um objetivo financeiro. E para aumentar o faturamento, ela precisa aumentar as vendas. Isso é um objetivo de marketing. Aumentar as vendas. Para aumentar as vendas, ela precisa aumentar o número de visitas únicas no ponto de venda. Essa é uma possibilidade. Pode ser que eu não precisasse aumentar o número de visitas, tá? Eu poderia melhorar a minha presença digital para clientes que já são nossos, já estão na nossa base de dados, eu estimular a fidelização desses clientes, né? Reativar a compra desses clientes antigos. Mas aqui na terceira linha eu escolhi te dar isso como exemplo. Aumentar o número de visitas únicas, novas. Depois de aumentar o número de visitas únicas, eu preciso converter essas visitas em vendas. Então, tudo isso são objetivos. E aí onde você entra? Primeiro na definição desses objetivos junto com o teu cliente.
Você tem que sentar na frente do teu cliente junto com ele e entender que isso vai acontecer. Ai, não, mas eu queria publicar a peça, vamos fazer um filme publicitário com uma mãe, uma criança. Meu, isso é criação. Você vai publicar isso é lindo. Mas para a empresa, isso não faz o menor sentido. Isso é poesia. E a poesia ela vai entrar para você dizer o que está tudo por trás. E o que está por trás é isso aqui que eu estou mostrando para ti. Tá? Bom, para cumprir esses objetivos, você precisa cumprir uma série de tarefas. Quais são essas tarefas? Primeiro, para aumentar o número de visitas, precisamos de uma campanha de TV, de rádio e de outdoor. Eu não estou dizendo que sempre, esse é um exemplo só, tá? Bom, orcemos a compra de mídia e a veiculação. Né? Ou seja, a compra dos espaços de TV, a compra dos espaços de rádio e as compras dos espaços de outdoor. Vamos orçar isso. Depois, vamos orçar a produção dessas peças. O filme publicitário vai ter que ser produzido, tem que ser orçado. A produtora vai passar o orçamento. O spot de rádio vai ser produzido também por uma outra produtora sonora. Ela precisa ser remunerada, portanto, você precisa orçar. E os outdoors, da mesma forma. Você tem que orçar a impressão da tela, né, que vai custar em torno de a lona R$960 mais ou menos, R$980 a lona, ou uns R$480 o papel. E aí quantos papéis você vai precisar, ou quantas lonas você vai precisar, quantas placas você vai alugar na cidade, quantas cidades, enfim. Todo esse orçamento você precisa fazer e você precisa também orçar a mensuração de resultados. Como você tem que ter os métodos necessários para fazer essa mensuração de resultados. Bom, isso tudo você vai sentar com o seu cliente e vai definir junto com ele. Esses primeiros objetivos normalmente vêm um pouco mais prontos para você. Mas às vezes você precisa... Se você estiver falando de pequena e microempresa, seria muito legal. Aliás, seria muito diferenciado e legal você atuar também nesses primeiros objetivos aqui. Porque eu te garanto que o teu cliente vai precisar. Se forem clientes maiores, como uma concessionária de automóvel, provavelmente ele já tenha essa primeira parte aqui bem definida, você entra só com a segunda parte. Para ajudar ele a definir a verba dele, você primeiro precisa analisar os objetivos dele, que estão nessa primeira parte, e depois orçar também as tarefas. E aí você passa o orçamento e ele define se esse orçamento é viável ou não, ou seja, ele define a verba dele. E a verba dele também vai, como eu te falei, esse método é um método complementar, porque ele também vai olhar para o valor fixo por unidade, ou seja, quanto ele está colocando em cada carro. Ele vai olhar para as práticas comerciais anteriores dele, vai ver quanto ele gastou no ano passado em comunicação para ver se o que tu está propondo é coerente. Vai também olhar para quanto a concorrência dele está investindo e se ele tem dinheiro para investir nisso. O que eu quis fazer agora contigo? Eu quis te dizer de novo que um método não substitui o outro. Eles são complementares e a tua perícia é importante nesse sentido. Você viu que é uma cascata? Eu tenho dinheiro, eu vim de trás para frente, tá? Eu tenho um orçamento aqui, vai custar R$200 mil em um mês. Beleza, objetivo versus tarefa. Já tenho um orçamento. Tenho como colocar essa grana dividindo pelo número de unidades que eu vou vender ou por porcentagem em vendas? Gastei isso no ano passado ou estou gastando muito mais? E deu resultado no ano passado com isso que eu gastei? Meus concorrentes estão gastando a mesma coisa, estão gastando muito menos e tendo um resultado muito melhor do que o meu. E eu tenho esse dinheiro ou não tenho? Se eu não tenho esse dinheiro, fim da conversa. Diminui o orçamento, ponto final. Ou vai buscar financiamento fora. É uma reflexão que o teu cliente vai ter que fazer, mas é uma reflexão que tu também tem que fazer. Você precisa fazer essa reflexão. E vou te dizer mais. Eu não espero que o teu cliente faça. Eu espero que você faça. Da mesma forma que eu não espero que o paciente de um médico saiba exatamente qual é a receita que ele tem que pedir para o médico. Já usei essa analogia contigo dezenas de vezes, estou repetindo agora, eu sei. Né? Não espero que o paciente do médico saiba a sua receita. Eu espero que o médico me dê a receita. E neste caso, tu és o médico. Por último, também é possível falar sobre verba cooperada, e aqui eu quero falar de uma coisa que é muito legal. A verba cooperada é a soma de duas verbas. Eu vou explicar por meio do varejo e fabricantes. As Casas Bahia fez uma promoção um tempo atrás
em que ela mostrava, no mês do consumidor, vários consumidores que tinham comprado coisas na loja e como era o dia a dia deles com o uso daquele produto. E aí ela fez um documentáriozinho pequeno sobre um rapaz chamado Wesley, que comprou uma câmera da Canon. E ele é um youtuber, e com essa câmera ele conseguiu ganhar muitos inscritos, porque ele conseguiu aumentar significativamente a qualidade do canal dele. O youtuber estava carregando sempre na mão uma câmera da Canon, mas o filme era das Casas Bahia. O que aconteceu? As Casas Bahia e a Canon, não sei de onde veio a ideia, tá? Pode ter partido de um ou de outro, não importa. Vamos considerar que veio da Canon. A Canon propôs para a Casas Bahia, que é um bom cliente, um bom parceiro, propôs que ela daria bonificações no preço da câmera para o consumidor se ela fizesse um filme junto com a câmera Canon. Então, uma marca acaba endossando outra e ganha benefícios econômicos. Por isso que eu estou falando de verba cooperada, tá? Verba é dinheiro. Isso significa que o dinheiro de publicidade da Casas Bahia foi composto, ou seja, a verba de comunicação das Casas Bahia foi composto por meio da cooperação com a Canon. A Canon deu subsídios econômicos, desconto em produto, na compra de produtos para a Casas Bahia, para que ela fizesse a promoção do mês dos consumidores. Então ela teve uma redução do preço do produto na compra. E veja bem, redução de preço do produto significa dinheiro. Por quê? Porque ela deixou de pagar. Se ela deixou de pagar, mas ela vendeu pelo mesmo preço que venderia, a margem de lucro dela aumentou. Vou explicar de novo. Ela pagaria R$1.000 por uma câmera da Canon. E ela não pagou R$1.000. Ela ganhou um desconto. Ela pagou 900 pela câmera da Canon. Mas ela pagando 1.000 ou pagando 900, ela teria vendido por 3.000. Se ela vendeu por 3.000, ela não teve mais o mesmo lucro, ela teve R$100 a mais de lucro. Você está entendendo? E esses R$100 a mais de lucro serviu para custear a campanha de verba cooperada que a Casas Bahia fez juntamente com a Canon. Obviamente, a Canon tinha um alto interesse em aparecer na mídia das Casas Bahia. Agora, é muito importante que você não confunda a verba cooperada com co-branding. Co-branding é o seguinte, vou dar alguns exemplos. Os youtubers fazem muito isso. Referenciam o canal um do outro porque eles se deram conta, alguns, né? Se deram conta que quando um referencia o canal do outro, eles conseguem uma cooperação, eles conseguem crescer juntos. A gente chama isso de co-branding, que é quando duas marcas se unem para fazer algo que elas podem fazer melhor em conjunto. Elas chegam mais rápido. O resultado da soma dos esforços normalmente é maior do que o resultado que a gente teria de forma individual. A gente pode dizer que hoje trabalhar com o co-branding é fundamental, porque o co-branding ele vai fazer com que duas marcas se unam para crescerem juntas e para fazerem uma autorreferenciação, e hoje, na crise que nós estamos, isso vai fazer muito mais sentido. Por exemplo, uma academia e uma empresa de alimentação saudável. O trabalho é tão sinérgico, aponta tanto para o mesmo caminho, que é muito legal que essas duas empresas se unam sempre, tenham sempre esse discurso. Uma empresa de alimentação saudável e uma nutricionista, em que uma referencia a outra. Olha que legal isso, né? Isso é co-branding, porque as duas crescem, uma bebe na fonte de clientes da outra. Chegamos ao final da aula de hoje. A próxima aula a gente vai falar sobre remuneração e eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Então é isso, se não temos dúvidas aqui nos comentários, eu vou dando um encerrado. Obrigado, querido, obrigado pela presença de vocês e se cuidem, tenham uma boa semana, contem bastante comigo, tá? Um beijinho, um beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau. Falou!